Olá, meus queridos, pastor Leidimar aqui. Hoje é o nosso sexto dia da nossa jornada de 21 dias, agosto de 2020. Quero refletir com vocês, devocionalmente, a partir de Provérbios, capítulo 3, versículo 16 ao 18, que diz assim: Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Faço essa afirmativa no início da nossa devocional. A sabedoria está do lado certo. Eu e você não a encontraremos nos corredores da incerteza e não a encontraremos muito menos na obscuridade. Nós não a encontraremos nas avenidas do engano, mas nós a encontraremos no lugar certo. E é isso que Salomão está querendo nos ensinar hoje. Quando eu lembro da minha caminhada de vida e lembro de pessoas, personagens, me lembro de muitos amigos, pessoas que passaram e que estão na minha vida, que são engraçadas, são cômicas, verdadeiramente são cheias de humor. Só de lembrar de suas fisionomias me dá vontade de fazer uma pausa e dar boas gargalhadas, porque verdadeiramente eram e são cheios de humor. E o nosso Deus também, ele é cheio de humor. Quando nós temos a coragem de olhar para a nossa vida e a volta da nossa própria vida, nós vamos perceber com clareza o humor de Deus. Queridos, em particular, lembrando-me de um dos colegas, ele, em muitas ocasiões, ele levava a vida dele cheia de descaso. E todas as vezes que abordava por causa de tamanho descaso, ele dizia: eu deixo a vida me levar, cheio de humor, cheio de gargalhadas e graça. Pessoa fantástica, linda de coração. E sempre nos momentos mais cruciais, mais pontuais da vida, na hora de tomar decisões. Ele não tomava decisões a partir de uma reflexão, a partir de uma compreensão e uma sensibilidade e discernimento de que Deus estava dirigindo. Mas como ele gostava muito de olhar para as pessoas, para os outros, e viver a vida muito baseada no que os outros faziam, vivia a vida dos outros e não vivia a sua própria vida. Uma verdadeira perda de identidade. Eu e você, todos nós fomos criados por Deus para vivermos a identidade que Deus nos criou. Nós não fomos criados para viver o outro. Nós temos as nossas particularidades, as nossas individualidades dentro de uma coletividade. Mas nós somos, como indivíduos, nós temos um DNA. E Deus assim nos criou, para existirmos assim. Ora, nos momentos de tomada de decisões, o humor não pode de forma alguma nos dar uma autorização ou autonomia para vivermos uma vida cheia de descaso e tomar decisões no descaso. Quando não, nós podemos perceber que em muitos momentos as situações que nós nos metemos nelas, foi nós que nos metemos, não foi Deus que nos colocou e não foi ninguém que nos colocou lá, nós nos metemos. Por quê? Por causa de tolices, estupidezes. Eu e você temos essas na nossa vida, na nossa história. Se você parar e perceber, você vai perceber ao olhar para trás quantas tolices e quantas estupidezes você se acometeu e permitiu vir sobre a sua vida. Ora, o nosso humor, o nosso senso de humor não pode nos dar uma autonomia, autorização para tomarmos as decisões sérias da nossa vida e importantes da nossa vida. Veja bem, ainda que nós devamos viver e ter humor na nossa vida, nós não podemos tomar as decisões importantes da nossa vida de maneira aleatória. Precisamos fazer da maneira certa. Precisamos ir no lugar certo. E o lugar certo
é irmos à sabedoria. A sabedoria nós aprendemos com a vida, nós aprendemos com os acertos e desacertos da vida, com os ajustes e desajustes da vida, com os nossos erros e os nossos acertos, com os erros e acertos dos outros. Nós aprendemos, acima de tudo, com a própria sabedoria, que é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de sabedoria. Por isso, Salomão, ao refletir sobre a sabedoria, ele fala: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda riqueza e honra. Ele sabia o que estava falando, ainda que alguém possa perguntar: mas você não acha que ele errou porque a mão direita, a destra, é oferecida, está resguardada, guardada para coisas importantes, para coisas fundamentais na vida de alguém ou na história de um povo, na história de uma nação? A minha resposta é enfática: não, Salomão não errou. O sábio dos sábios, logo no primeiro capítulo do livro de Provérbios, o versículo 7, ele dá uma resposta para Deus. Ele fala, olha, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, mas logo na sequência, no contexto anterior, Deus lhe dá a oportunidade para que ele pudesse escolher qualquer coisa. O interessante é que o coração do homem está cheio de desejos por riquezas e honra. Nada de errado em você ter riquezas, nada de errado em você ter honra, mas a honra e a riqueza não pode ter o seu coração, não pode dominar o seu coração. Você pode ter todas as coisas, mas todas as coisas não podem ter você. Por isso, quando ele decidiu lá no início de Provérbios, decidiu que ele ficaria com a sabedoria, porque com a sabedoria, na vida dele, ele poderia ter todas as outras coisas, todas as outras coisas. Por isso ele diz, na sequência bem acertada, na mão direita, de honra, de importância, a sabedoria te dá vida longa, te dá graça para você viver, para você pensar, para você decidir, para você ter discernimento, para você caminhar a sua vida. E à medida que você caminha com sabedoria, você tem vida longa. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. E o próprio texto nos diz o seguinte, que aquele que se apega, aquele que abraça a sabedoria, esse, sem a menor dúvida, será abençoado em todos os seus caminhos. Querido, que tal se apegar à sabedoria, que ela sempre estará do lado certo? Não tente colocar a sabedoria aonde ela não está, aonde ela não deve estar, mas vá de encontro à sabedoria. Hoje mesmo você pode fazer isso pedindo ao Senhor. Eu oro com você agora. Senhor, eu quero orar e abençoar o meu querido e minha querida, onde quer que eles estejam. Qualquer que seja a encruzilhada, o crossroad da vida deles, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor, através de um batismo de sabedoria sobre suas vidas, os ajude a tomar as decisões certas e abandonar toda a tolice, em nome de Jesus. Querido, corra para o lado certo da sabedoria. Pastor Leidimar aqui, até a próxima.